Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não se assustem, hoje o padre está se apoiando em 2 livros, porque resolvi me apoiar nos textos de hoje, mas também nos textos de domingo. Admito um defeito: os textos de domingo mexeram muito comigo, muito mesmo, e eu queria retomá-los. Ah, padre, agora porque mexeu com o senhor vai retomá-los? O problema é do senhor. É porque eu encontrei nos textos de domingo um reforçar da ideia de hoje. De repente Pedro, não sei se vocês perceberam, mas ele se apresenta a Jesus enfurecido. Na minha cabeça, acho que ele estava com a vontade de passar o carro em cima de alguém. Porque ele chega para Jesus: se alguém pecar contra o outro, quantas vezes eu devo perdoar? Se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? É perceptível a fúria de Pedro, porque além de apresentar o problema, ele apresenta uma solução a partir dele. Até 7 vezes, e de repente o tiro saiu pela culatra, porque Jesus tem a coragem de dizer: não, perdoe sempre, não somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7, dizendo do número da plenitude. Perdoe sempre, sempre. Então é perceptível o enfurecimento do coração de Pedro. Alguma coisa aconteceu, alguém pisou no calo dele, e acho que não foi a primeira vez. Alguém o decepcionou, e não foi a primeira vez, ao ponto dele dizer até 7 vezes. Não, perdoe sempre. E aí Jesus tece uma parábola para revelar a imensidão do seu coração, reflexo do coração do Pai. Um rei
tinha um empregado que lhe devia uma enorme fortuna. Eu gosto muito que o evangelista Mateus, parece que na nossa frente, dá vida ao texto, enorme fortuna. E aquele homem não tinha como pagar. E o rei se coloca no lugar daquele homem. O rei é a imagem do pai que se revela no filho, com paciência. Não, mande esse homem para a prisão, venda-o, faça-o escravo. Imagens do tempo de Jesus. Venda a esposa, venda os filhos, até que ele tenha condições de pagar a dívida. E aquele homem implorou, e não foi insistente, implorou. O colocar-se no lugar de fez brotar na compaixão o perdão, fruto da paciência, fruto da misericórdia. Só que aquele homem que recebeu não foi capaz de repartir. Ele vai e alguém que devia menos não é alcançado com aquilo que ele recebeu. Colocar-se no lugar do outro. Tempos difíceis os nossos, com problemas próprios do nosso tempo. Toda comparação é cheia de falha. Em alguns momentos tem validade, mas ela é cheia de falhas. No tempo da minha avó não tínhamos esses problemas. Sim, era no tempo da sua avó. Hoje nós temos outros instrumentos que nos trazem outros problemas. E se não pensarmos com a cabeça de hoje, não enfrentarmos os problemas de hoje, à luz da palavra, ficaremos tocando piorra. Tempos difíceis, os que estamos vivendo, para não dizer chato, ou chatos. Porque se algo nós tiramos de nós mesmos, foi a compaixão. Nós não nos colocamos um no lugar do outro, por mais horripilante que seja o erro ou a falha do outro, nós não nos colocamos mais um no lugar do outro. Porque colocar-se no lugar do outro é o mesmo que dizer ao coração: e se eu me encontrasse nessa situação, como eu queria ser tratado? E por que retomar os textos de domingo? No domingo nós ouvimos Jesus mandando os discípulos irem à frente dele. Vão na minha frente, atravessem as águas, sem mim, coragem, sem mim. Jesus dizendo: olha, eu já plantei no coração de vocês a força necessária para vocês suportarem atravessar este momento, sem mim, mas com a minha força. Vão, é sinal de autonomia, é sinal de amadurecimento. Caminhem com as pernas de vocês, vão sem medo. Eu sou a força de vocês. É igual criança que nunca foi à escola e a mãe fica com o coração apertado. Creio eu que as mães que estão aqui já tenham passado por isso, passam por isso. De repente levar o filho na escola. E aí o filho começa a chorar, a espernear: não quero ficar, eu quero ir com a minha mãe. E duvido que você, mãe, mesmo com o coração apertado, nunca diz para o seu filho: fique, filho, mamãe vai estar pensando em você, fique, daqui a pouquinho você vai me ver, eu vou voltar aqui. Não foi a mesma coisa que Jesus fez com seus discípulos? Vão, daqui a pouquinho vocês estarão comigo. Força, amadureça, cresça. E o filho que se lança, de repente decepciona a mãe,
Porque há dias, e eu vejo muito nas escolas, que mal o filho pisa na escola, nem fala tchau mais para a mãe. Porque deu certo. Se lançou àquela força que já estava plantada no coração e que deu segurança. Deu segurança. Sem medo. E não significa que lançar-se é não ter problemas. Às vezes, longe de pai e mãe, filho leva um beliscão, uma mordida, ou morde, bate, e vice-versa, dizendo: estar longe de mim com a minha força, não significa não ter mais problemas. Significa enfrentá-los todos com a força que eu ensinei, que eu depositei. Eu encontro nessa atitude de Jesus um colocar-se no lugar. Vocês precisam crescer. Vocês precisam amadurecer. E eu já plantei em vocês força, porque eu sei que é difícil passar por tudo isso. Eles vão, águas agitadas, ventos contrários. A vida é assim. A gente embarca e já tem coisas contrárias. E é difícil a gente passar por um bom tempo sem ventos contrários. Difícil. E quando acontece, você chega até a dizer: nossa, está estranho? Nenhum problema? Está estranho? E aí de repente já aparece um vento contrário, uma água agitada, e você começa de novo a ficar com medo dentro da barca, acuado dentro da barca, desfocado da força que já estava dentro de você, plantada por Jesus, que confiou tanto em você ao ponto de dizer: vá, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou ordenando, eu estarei com você, vá, eu vou ser sempre sua força, vá. Em muitos momentos nós nos desfocamos daquela força que Ele sempre mandou para nós, sempre manda para nós. Aí acontece o que aconteceu. Horas depois, Ele vai para as águas, pisando sobre elas, ao encontro dos discípulos. Horas depois, provando a nós que as prioridades de Jesus não são as mesmas que as nossas. Quando Jesus foi para o monte rezar, as águas já estavam agitadas. E Jesus foi para o monte rezar. Primeiro manter a força, depois ele foi ao encontro dos discípulos, porque ele já tinha dado aos discípulos a força necessária, mas eles se desfocaram. Percebe a tranquilidade de Jesus? Ao ponto de dizer: fulana, não é agora, eu não vou te dar agora, eu não vou te ajudar agora, mas eu já te dei força, e te dou força sempre. E muitos resolvem se desesperar: Jesus não está me atendendo, Jesus não está olhando para mim, Deus não gosta de mim, Nossa Senhora não cuida de mim, eu fiz a quinzena da abadia, olha aí, não aconteceu nada até agora, não resolveu nada até agora. E aí vêm as birras, os desajustes, as rupturas e rompimentos. Belém, nunca mais estou de bem, eu vou mudar de igreja, agora eu não quero mais padre, eu quero um pastor, agora eu não quero nem padre nem pastor, eu quero ir para um terreiro. E aí vai, brincando e desafiando, e aumentando os problemas, porque se não bastassem as águas agitadas e a tormenta dos ventos contrários, ainda me inventam mais um problema. É um fantasma. Nossa, me botam mais uma coisa, um fantasma na história. Tem gente que é assim, vai aumentando os problemas. Visão, fofoca, conclusões precipitadas.
vão aumentando os problemas. E aí Jesus é rápido. Sou eu. Coragem, sou eu. Já que vocês se desfocaram, foquem. Será que toda quinta-feira não é uma armadilha carinhosa de Jesus? Atraindo-nos até Ele para dizer: limpe o seu óculos. Sabe quando a gente acorda com vontade de não sair da cama, que você custa? É igual mãe que quer tirar o filho da cama logo, aquela escuridão, apaga a luz, acende a luz. Ai, sua visão, nossa mãe, apaga essa luz, meu olho está doendo. E aí você abre o olho, não consegue enxergar, com óculos ou sem óculos, aí você põe óculos, enfim. Será que toda quinta-feira ter a oportunidade de estar diante de Jesus Eucarístico não é uma armadilha carinhosa de Jesus, dizendo o tempo todo para nós: desembaça a sua visão, limpe o seu óculos, vai, pisque um pouquinho, foque, sou eu, coragem. Já que de um jeito você não compreende, então vamos aqui, estou aqui na sua frente, para dizer: coragem, sou eu. E mesmo assim nós aumentamos os problemas. Qual? A dúvida. Pedro duvidou. É o Senhor mesmo? Mande que eu vá ao teu encontro. Peita, desafia. Eu acho incrível, Jesus. Vem. Vem. Já que você não pegou alguém do seu tamanho, então vem. Já que você acha que dá conta de me enfrentar, vem. E Pedro foi. Galudinho, foi. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundou. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele teve força. Enquanto ele estava com o olhar direcionado para Jesus, ele ficou em pé. Bastou ele olhar para o vento, para as águas agitadas, ele começou a afundar e pediu socorro. E aí vem mais um gesto que para mim reforça o evangelho de hoje, e talvez entendam por que recorrer aos textos de domingo. Jesus estende a mão. Forças te darei sempre, sempre. Na sua teimosia, na sua birrinha, na sua chatice. Mesmo você não me compreendendo, eu sempre te darei forças. Olhem para minha cara feia, guarde isso daqui. Você já reparou que na minha vida, na sua vida, e aí eu vou falar por mim e você fale por você, Jesus vai esgotando tudo, até fazer-nos compreender que Ele não desiste de nós? Duvido que Jesus nunca insistiu com você. Duvido que você nunca recebeu os sinais de Jesus, dizendo: você pisou na bola, mas estou aqui. Você falhou, mas estou aqui. Eu não vou desistir de você facilmente. E aí no evangelho de hoje, um pedido indireto dele: não desistam uns dos outros, esgotem todas as possibilidades, mas não desistam uns dos outros. A nossa chatice hoje tem esgotado misericórdia e perdão, porque todos querem ter razão, e todos querem se proteger na sua moralidade. Falta escuta, falta análise, falta compreensão. Tudo que Jesus faz em nós. Já pensou se na primeira pisada de bola Ele tivesse desistido de nós? Nós não estaríamos aqui, ouvindo Jesus dizendo: eu estou te dando uma nova chance e forças te darei sempre. Forças te darei sempre. Não se assustem com a pergunta que vou fazer agora. Quem é que já se confessou? Levante a mão. Agora uma pergunta mais difícil. E quem é que já se confessou e de repente, 2 dias depois da confissão, fofoquei de novo?
Falei mal de novo. Desejei o mal para o outro. E aí, você volta para o confessionário, entendendo que lá na última confissão, mesmo arrependido, ou melhor, arrependido, você expôs. E aí, dias depois, mesmo tendo arrependido e tendo feito o propósito que não faria de novo, fez. E aí, o que nosso Senhor fez por meio do ministro ordenado? Eu te perdoo, vá, não peques mais, mude de vida, conserte. E mesmo assim, Ele demonstrou várias e várias vezes para nós que não vai desistir, até nos ver mudados, regenerados. Ele não desiste de nós. Nós desistimos facilmente de nós e uns dos outros. Ele entrou na barca e a tempestade acabou. Acabou. E eu termino com uma imagem da primeira leitura. Elias, do domingo. Elias, perseguido por Jezabel. E quem aí é curioso, nunca ouviu falar o nome dessa doida, vai lá ler a Bíblia e pesquisar. Ô mulher perversa, traiçoeira, perseguiu Elias. E quando Elias percebeu que não ia mudar o cenário, o que ele fez? Vou para Horebe. Já que eu não consigo resolver os meus problemas, então eu vou buscar força para suportar. Força para suportar. E Deus se manifestou leve, numa brisa, não no vento, não no terremoto, não no fogo, numa brisa. E aí Elias se curvou e sentiu aquela calmaria. Deus dizendo: forças te darei. Há coisas na vida, e paremos de jogar nas costas de Deus. Há coisas que não vão resolver, mas Ele nos dá uma garantia: força, força, força. Sem querer constrangê-los, quantas e quantas vezes eu vi a Cida, por exemplo, falando de saudade da mãe, saudade mesmo da mãe. E por que está aqui ainda em pé? Força. Quando eu vejo o Juninho, manda celebrar missa para a Lidiane. Daqui a alguns dias vamos celebrar 1 ano, vai doer um pouco mais, saudade. E aí eu vejo aqui todo domingo, no mesmo banco, todo domingo. É Deus cumprindo: forças te darei. Tem coisa que não vai mudar, você não vai conseguir resolver, e eu não vou resolver para você, porque não tem como. Mas eu vou te dar uma coisa, que aí eu posso te dar sempre: força. Elias foi muito esperto. Já que eu não vou conseguir mudar essa mulher, a perseguição que ela faz contra mim, então eu vou para Horebe. Eu vou me abastecer de força, para eu dar conta de continuar. E será que não tem isso que tem faltado entre nós? A coragem de admitir e de reconhecer que nós precisamos de força, e não de solução imediata, porque é isso que a gente tem procurado: soluções imediatas, rápidas. Por isso que muitos remédios estão sendo consumidos de forma abrupta e avassaladora. Por isso que muitos até se dopam. Deixa eu dormir, quem sabe quando eu acordar está tudo resolvido. E não é bem assim. Por que a quinta-feira de adoração? Com pouca gente, muita gente, não importa. É Jesus dizendo: eu estou aqui para te dar força. Quando eu vejo a Giovana, morrendo de saudade do vovô, vi os depoimentos pelo Instagram, e quando eu vejo toda quinta-feira: força, força. Quando eu vejo a mamãe da Giovana, eu esqueci o nome, perdão, Angela, isso. Mesmo diante das descobertas de saúde ou de doença, está aqui toda quinta. Sexta-feira, quando eu vi no casamento da Giovana, com um sorriso de ponta a ponta, elegante, dando um baile em todo mundo que estava lá. Eu me senti um esfarrapado com a roupa. Falei: ainda bem que eu estou de túnica e estola. Não tem cabelo para arrumar, né? Ela estava com o cabelo todo bem arrumado. Mesmo diante da doença,
está aqui, sorrindo. Será que não é o cumprimento de Jesus? Forças te darei, forças. Não tenha medo, estou aqui. E tudo isso porque Jesus se coloca no nosso lugar. O mundo seria um espaço melhor, porque nós temos potencialidades para deixar esse mundo melhor, se nos colocássemos mais um no lugar do outro. Se parássemos de zigue-zaguear e falássemos mais com jeito, se tivéssemos a coragem de admitir nossas negligências, nossas falhas e erros, e não ficar nisso, ir adiante, força, força. Tem dia que realmente é insuportável, a gente acha que não vai dar conta, mas quando a gente para analisar, temos ficado pouco diante de Jesus. A nossa força. Eu voltei muito mexido da jornada. Hoje, inclusive, estou usando a casula da Jornada Mundial da Juventude. 2 fatos me ajudaram muito a atravessar o Atlântico com novos propósitos pessoais, pastorais, inclusive profissionais na área da educação. O primeiro, quando eu vi um grupo de jovens africanos de Guiné-Bissau dançando e cantando o tempo todo, e eu muito curioso, porque eu via esse povo no metrô todo dia, cantando em português de Portugal, cantando em dialeto africano, mas sorridente. Inclusive tem um vídeo no Instagram que eu gravei, a moça sentada, cantando, feliz. E um dia eu cheguei para o rapaz: vocês estão gostando da jornada? Porque eu vejo vocês tão felizes. E de repente o cara olhou para mim e disse: eu estou vivo, por isso que eu estou feliz. Eu dei conta de chegar até aqui, porque a minha aldeia, 3 semanas antes da jornada, foi invadida, saqueada, e eu tive que ir para o mato, me esconder, e eu fiquei 1 semana sem comida e bebida. E quando eu voltei para a aldeia, e lá eles vivem em guerra civil, minha aldeia saqueada, minha casa queimada, e meu pai morto. E na hora eu fui tentado e perguntar: menino, o que você está fazendo aqui? E ele não ouviu essa pergunta que fiz ao meu coração. Ele se antecipou. Jesus é minha força, e eu estou aqui. Ele me contava com as lágrimas correndo, mas com um sorriso dos lábios. Jesus é minha força, forças te darei. É a promessa cumprida de Jesus. E o outro fato, a Capela do Santíssimo, na Jornada Mundial da Juventude, tinha sempre jovens, sempre. Jesus não ficava sozinho, porque ali estava a força. É quem nós vamos receber agora, a nossa força. Semana passada, na nossa adoração, eu deixei uma frase desafio para vocês, e eu queria que fosse a mesma frase. Ser feliz é muito simples, mas é muito difícil ser simples. Ser feliz é de verdade simples. Nós é que bagunçamos a coisa. Por quê? Nós não estamos num tempo que nos motiva a ser simples. Quer coisa mais simples que essa que nós vamos fazer agora? Ficar diante de Jesus, quietinhos, ou cantando, olhando. Uns choram, outros sorriem, uns dançam, outros não fazem nada. Quer coisa mais simples que essa? E cada um a seu modo diante de Jesus, recebendo. Porque ninguém pode sair daqui dizendo que não recebeu nada, porque não é você que mede, é Ele que dá garantias. É nós que não enxergamos, e Ele prova. Jesus exposto na Eucaristia é Jesus dizendo: estou te dando força,
Enquanto você estiver na minha frente, estou te dando força. É igual colocar celular na tomada. Só que aqui é diferente. A gente querendo ou não, colocando ou não na tomada, estando diante dele, ele nos recarrega. Se você percebe, que bom. Se você não percebe, que pena. Mas ele não deixou de fazer o serviço. E não deixará de fazer o serviço. Então seja simples. Tenha a coragem de apenas olhar para Jesus e dizer: não me abandone, não desista de mim, seja sempre a minha força. Mesmo quando eu não o procurar, seja sempre a minha força. É a única certeza que tenho diante daqueles que no meio de nós provam com a própria vida, não desistindo. Acho que os exemplos que eu dei, teriam tantos outros, tem motivos de sobra para dizer, teriam motivos de sobra para dizer, não vou mais fazer isso, eu não consegui isso, não vou mais fazer isso, não vou mais à missa, não vou mais à igreja, Deus me tirou isso, Deus me tirou aquilo. Pelo contrário, as pessoas que nomeei estão sempre provando para nós, Jesus é minha força. Nem sempre acontece do meu jeito, do jeito que eu quero, mas não vou desistir, porque eu escuto Jesus dizendo, forças te darei, forças te darei. Seja simples, olhe para Jesus e só peça, força, eu preciso de força, força. Nós vamos apagar tudo, deixar Jesus se destacar, e é isso que nós vamos o tempo todo pedir a Ele, força, força, força. Pare de ficar controlando o incontrolável e pare de ficar tentando resolver tudo de imediato. Para suportar tudo, do pequeno ao grande, tenha força. É o que agora vamos receber dele. Você tem noção do que vai acontecer agora com você? Jesus vai ficar vivo, real, na nossa frente. Ele vai te dar, me dar força. E Ele tem a esperança que você reconheça que você vai sair daqui forte. Eu tenho uma birra de gente que, quando escuta uma homilia como essa, YouTube, fica assim, você fala de padre coach, você fala de quem quer atrair fiel. Não, isso é evangelho. Pedro foi afundando, e Jesus rapidamente, não vou desistir desse cara, mesmo tendo duvidado de mim, mesmo tendo olhado para os ventos fortes, para os ventos contrários, para as águas agitadas, eu não vou desistir. E ele puxa, puxa, força, força. Aproveite, delicie-se da força que Deus vai te dar agora. Dê um jeito de acolher Jesus, de acolher bem Jesus na Eucaristia.